Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda dentro do bloco do livro do Levítico, que trata sobre a pureza ritual, chegamos ao capítulo 15, que vai falar sobre as secreções sexuais, sejam elas de homens ou de mulheres, devidas a causas naturais ou a doenças. O que importa para o autor sagrado é que, trazendo essas secreções, aquela pessoa fica incapacitada de participar da Santa Assembleia. Logo, não se trata de um juízo moral ou ético, e sim de um juízo cultual. Este estado de impureza poderia se transmitir por contato imediato ou por contato mediato. Por contato imediato, se uma pessoa mantivesse relações sexuais com alguém que trazia uma doença como essa. Por contato imediato, se esta pessoa sentou no lugar onde a pessoa doente se sentou, ou se teve algum tipo de contato físico mínimo com esta pessoa, então ela também seria considerada impura. Qual a preocupação principal do autor sagrado neste caso? É que, estando impura, se participasse da assembleia, todos aqueles que estavam reunidos na assembleia também seriam considerados impuros. Por isso ela precisaria participar do rito de purificação antes de tomar parte na Santa Assembleia. Chegamos assim ao capítulo 16, que fecha este bloco que fala da pureza ritual. E fecha falando sobre a festa da expiação. Esta é a grande festa da expiação anual, intitulada pelos judeus, inclusive, como o dia. Começa dizendo assim: o Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram por se aproximar do Senhor. O Senhor falou a Moisés. Aqui, então, nós vamos ver prescrições que correspondem não à época do Levítico, à época em que o povo estava no deserto, mas sim ao século V, onde já havia o Templo de Jerusalém. Porém, o autor sagrado faz remontar as instruções aqui contidas ao deserto, para que assim elas sejam entendidas como dadas por ordem de Deus a Moisés. Dessa forma, ele justifica a limitação do acesso ao camarim, isto é, ao Santo dos Santos, ao Santíssimo, com o episódio de Nadab e Abiú, que entraram ali com um fogo profano e acabaram sendo mortos. Seguindo adiante, o versículo 2 diz assim: dize a teu irmão Arão, que não entre em qualquer data no santuário, da cortina para dentro, até a placa que cobre a arca. Assim não morrerá, porque eu apareço numa nuvem sobre a placa da arca. Então, o acesso ao Santíssimo, ao Santo dos Santos, era restrito ao sumo sacerdote, a Arão, aqui então neste caso. O santuário, portanto, estava dividido em dois espaços além do átrio: o Santo e o Santíssimo, ou Santo dos Santos, separados por uma cortina. No santo entravam apenas e tão somente os sacerdotes, e no Santíssimo, ou no Santo dos Santos, entrava tão somente o sumo sacerdote, e isso apenas uma vez por ano, neste dia da expiação, na festa da expiação, chamada pelos judeus de O Dia. O espaço, no espaço do Santíssimo, ficava guardada a Arca da Aliança. Então, este era o lugar da presença de Deus, que aí aceitava a expiação pelos pecados do seu povo. Lembre-se, a Arca da Aliança, onde estavam as inscrições dadas por Deus ao seu povo pelos 10 mandamentos, trazia uma tampa, e esta tampa era considerada como que o trono onde Deus se assentava para dali reger o seu povo. Deus se manifesta ali
naquele lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entraria uma vez por ano. Como ninguém pode ver a Deus, porque se o visse, morreria, o que temos ali no Santíssimo, no dia da expiação, é uma nuvem. Qual nuvem? A nuvem de incenso, que é formada ali no Santo dos Santos, de modo que a presença de Deus não possa ser vista. Assim, aquela nuvem, ao mesmo tempo, revela e vela a presença de Deus junto ao seu povo ali do Santo dos Santos. Seguindo um pouco mais adiante, nós vamos ler no versículo 6. Arão oferecerá seu bezerro, vítima expiatória, e fará a expiação por si mesmo e por sua família. O sumo sacerdote, portanto, não está isento de pecado. Por isso, ele deve expiar antes por si mesmo, para só então expiar pelo seu povo. Primeiro, oferecerá o sacrifício por si, e depois por toda a assembleia. Seguindo mais adiante, no versículo 8 diz assim: lançará a sorte sobre os 2 bodes, um será para o Senhor e o outro para Azazel. Por quê? Porque serão oferecidos 2 bodes no dia de expiação. Um bode para o Senhor, outro bode para Azazel. E nós vamos ver mais adiante o que acontecia com cada um desses 2 bodes. Mas já antecipo que ambos os bodes acabavam sendo sacrificados. Adiantando-nos um pouco mais, nos versículos 14 a 16, temos o seguinte: depois pegará do sangue do bezerro e salpicará com o dedo a placa para o lado oriental. Depois, diante da placa, salpicará 7 vezes o sangue com o dedo. Degolará o bode, vítima expiatória, apresentado pelo povo. Com o seu sangue atravessará a cortina e fará o mesmo que fez com o sangue do bezerro. O salpicará sobre a placa e diante dela. Assim fará a expiação pelo santuário, por todas as impurezas e delitos dos israelitas, por todos os seus pecados. O rito aqui então supõe que também o templo, isto é, o santuário, está afetado pelos pecados do povo e por isso necessita ser expiado. Logo, o santuário é aspergido com o sangue dos animais sacrificados, o que quer dizer que nem mesmo o lugar sagrado está isento de ficar em estado de impureza. Adiantando-nos um pouco mais, lá no versículo 21, lemos o seguinte: com as 2 mãos postas sobre a cabeça do bode vivo, confessará as iniquidades e delitos dos israelitas, e todos os seus pecados. Ele os lançará na cabeça do bode, e depois, com o encarregado de turno, o mandará ao deserto. O que nós temos aqui então? Qual o sentido do que aqui acontece? O mais importante é a confissão dos pecados, tanto dos pecados pessoais quanto dos pecados comunitários. Porque com esta confissão dos pecados, impondo as mãos sobre a cabeça daquele bode, é como se aquela pessoa e toda a comunidade se desprendesse dos pecados cometidos, que o animal passaria a levar sobre si a partir daquele momento. Assim, o bode servia para a transformação interior. Seguindo com o versículo 22, diz assim: com as 2 mãos postas, como já disse, sobre a cabeça do bode vivo, confessará as suas iniquidades. A tradição judaica, então, ela
cunhou a ideia de que este animal seria conduzido para o deserto por um estrangeiro e daí seria lançado de um desfiladeiro. Por quê? Porque levando sobre si os pecados confessados, pessoais e de toda a Assembleia, ele também expiaria esses pecados com a sua morte. Tomando o versículo 29, temos o seguinte: é lei perpétua, no dia 10 do 7º mês fareis penitência, não trabalhareis, nem um nativo, nem um migrante que reside entre vós. Fareis penitência. A penitência, aqui descrita pelo autor sagrado, consiste em jejuar. Depois, versículo 32. A expiação será feita pelo sacerdote ungido, que sucedeu a seu pai nas funções sacerdotais. Aqui então, o autor sagrado estabelece a continuidade pela sucessão familiar dos sacerdotes, visto que o filho de um sacerdote também era constituído sacerdote. E enfim, o versículo 34 diz assim: será lei perpétua para vós, uma vez por ano será feita a expiação por todos os pecados dos israelitas. Uma lei perpétua, para ser repetida todos os anos. Logo, aqui Deus deixa então para o seu povo um remédio institucional e periódico para expiar os pecados anuais e evitar com isso catástrofes. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.